Vamos continuar a nossa exploração comendo pelas beiradas. A gente já viu o main, já entendeu um pouco como é que ele funciona, e tem a relação da entrada e saída, que está muito próximo do domínio do que ele tem que resolver. Então a gente vai trabalhar agora no read sequence e no print board para entender como é que eles funcionam e fazer nossos comentários. Eu estou aqui com o código e a gente já pode começar de cara olhando uma coisa interessante. O main é a última função que está lá embaixo, e o read sequence, que está muito próximo dela, está muito distante fisicamente dela. Então uma coisa que eu gostaria de fazer já de cara é movê-la lá para baixo. Não vou fazer isso, eu vou comentar isso aqui para a gente se orientar. Então, to do, mover o read sequence para próximo do main. Legal. E a próxima coisa que eu posso fazer já também de cara é to do, mover o comentário para uma docstring. Porque eu estou explicando o que é o read sequence, então faz sentido que seja uma docstring logo no início da nossa função. Dentro dela, a gente já observa aqui que tem um char valid, e ele tem ali, na verdade, as letras dos comandos, né? O I, o C, L, por aí vai. E a gente pode marcar alguns comentários aqui. A primeira coisa é que char valid não quer dizer muita coisa. Isso são comandos válidos, né? Então eu já vou botar aqui um to do, melhorar o nome char valid para algo mais semântico. E a outra coisa é remover os parênteses desnecessários. Porque não precisa, na verdade já é uma string e vai estar funcionando tranquilo. Uma string é uma sequência de caracteres. A seguir ele começa a utilizar aqui a função input, que é uma built-in do Python, que é a função que fica ali, bota aquele prompt, digite um comando. E ele armazena ela nesse SQC. SQC eu imagino que seja sequence, uma diminuição de sequence. Eu acho que o próprio nome sequence é um nome ruim, porque ler sequência, que sequência? Na verdade o que você quer é input, né? É como se fosse definição do comando, o comando válido, obter um comando válido. Então, inclusive o nome read sequence pode melhorar. Posso colocar aqui to do, melhorar o nome read sequence, pois na verdade ela lê o comando. Beleza, e aqui embaixo nesse SQC também, né? To do, melhorar o nome SQC. Sugestão CMD, que por acaso é exatamente o que lá no main, onde a gente armazena o resultado do read sequence. Então se eu tenho lá no main uma variável CMD, que é igual a read sequence, poderia ser CMD é igual a command, read command, input, você escolhe o nome. Alguma coisa que faça mais sentido para aquilo que a gente está trabalhando. E aqui eu vejo que ele está normalizando, né? Ele está tentando, botando tudo para maiúsculo, para permitir que você digite minúsculo ou maiúsculo sem problema e vai funcionar. E embaixo ele está de fato fazendo o split. Qual o problema que eu observo aqui? É que esse input, o input retorna uma string, sempre, né? Tanto que eu faço o upper e depois faço o split. Só que o SQC, ele na verdade é uma lista de strings, porque ele faz o split por espaço. Então, ou a gente traz o split para cima, colocando aqui, ou a gente leva o upper lá para baixo como um processamento, né? Um pós-processamento do input. Tem que ver isso aí, o que a gente prefere fazer para poder isolar, né? Então, na verdade, é separar a obtenção do comando do tratamento do comando, né? Então dessa maneira a gente consegue ter duas etapas. Uma coisa é pegar o input, obter o cara, a outra coisa é fazer esse tratamento. Porque esse tratamento, no final das contas, ele é quase parte de um processo de validação, né? Que eu acredito que é o que acontece aqui embaixo, porque ele vai verificar, né? Para cada caractere no char valid, o que ele está fazendo? Ele está percorrendo esse cara todo aqui, um por um, e verificando se está batendo certinho com o primeiro caractere da sequência. E aí olha que curioso, né? Se bater, ele retorna a sequência, que na verdade é isso aqui, é o split, né? Se não bater, ele imprime comando inválido e também retorna a sequência. Veja que se o comando é inválido e ele retorna a sequência, lá no main ele vai passar por todo aqueles if, elif e cair naquele else, que vai dar o continue. Então veja que está separado o comportamento. O print do comando inválido está aqui, mas o break do while lá do main está separado dependendo do else. Então quer dizer, isso está meio que funcionando por coincidência, está muito frágil. A gente tem que resolver isso, né? Na verdade, o que tem que acontecer é que o read sequence tem dois papéis. Ele tem um papel claramente de garantir, né, botar você no loop do input para garantir que você vai ter um comando válido. E a outra coisa é a validação do comando. Ele está tudo isso misturado aqui. Então a gente pode sugerir essa separação, que uma coisa é você ler o comando, a outra coisa é você validar o comando. Então eu posso botar aqui to do, separar as responsabilidades do read sequence para ler o comando
aliás, garantir a leitura de um comando válido e, vou quebrar aqui um bocadinho, validar o comando em si. Beleza, já temos isso aqui bem separadinho, essa é a sugestão. Porque o processo de validação, ele tá espalhado, tá um pouco aqui e um pouco no main. Tem que consolidar isso, né? E se não for válido, ele continua no loop, pedindo um próximo comando, pedindo para o cara insistentemente até que alguma coisa aconteça. Isso vai liberar o nosso main e vai libertar a gente da prisão daquele accept lá para o comando inválido. E a gente vai poder começar a entender, a tratar, né, depurar os erros do nosso programa acessando os tracebacks válidos. Então veja que interessante, né, que uma pequena mudança, né, coisa que estava espalhada em dois lugares, quando você unifica, como é que isso abre para você o território. Então é importante também observar que esse and not aqui não quer dizer muita coisa, que está negando uma string vazia. Uma string vazia tem representação de false, então não falso é verdadeiro, né? Então é isso aqui verdadeiro e isso aqui verdadeiro? Não precisa, basta que o primeiro seja, né? Então não tem muita necessidade de ter essa segunda coisa aqui. Então a gente pode pedir para investigar isso aqui. Vamos fazer aqui um outro to-do, verificar a real necessidade desse end, que eu acho que não é necessário de jeito nenhum. E aqui ele tem novamente dois returns. A gente não precisa de dois returns. Uma coisa que a gente pode anotar aqui embaixo é to-do implementar um único return, que na prática vai ser um return de um comando válido, né? Se a gente conseguir encapsular isso e separar bonitinho. Então veja que uma função pequenininha, olha quanta anotação a gente tem, quanta coisa pode melhorar nisso aí. A vantagem de separar esse comportamento, né, da validação e do loop em si, é que você consegue pegar a validação e ter um teste só para validação, né, onde você pode ter garantia de que a sua validação fica toda de acordo. E a outra coisa que você pode fazer, que é mais interessante ainda, é que essa validação ela não precisa ser apenas uma validação textual, ela pode ser uma validação de conversão. Então, se a gente conseguisse, por exemplo, estudar a estrutura dos comandos e garantir uma determinada natureza única entre todos os comandos, né, como expectativa de parâmetro e tudo mais, a gente poderia ter uma validação única que já converte tudo, extrai tudo, em vez de trazer para você uma lista de strings, o que a gente poderia ter é um objeto comando que resolve isso. Então eu vou anotar aqui uma sugestão, né, para ser verificado, to do, verificar se faz sentido ter um parser único para o comando validado, eliminando a lista de string e usando algo de mais alto nível. Vamos lá? De mais alto nível. Excelente! Já tem bastante coisa para fazer só nesse cara aqui. Vou mais embaixo aqui para dar uma olhada agora nesse print board. Olha que legal ele. O print board é a nossa saída. Se o read sequence está próximo da entrada, o print board cuida da saída. E a gente sempre chama o print board. E olha só que eu cantei essa pedra lá atrás, né? O print board ele tem um monte de print dentro dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já sugerir mover o comentário para docstring. E dessa maneira a gente consegue, na sequência, fazer um to-do, extrair o print do print board. Então o ideal é que em vez de print board, que ele fosse um board como string, né? Uma conversão, né, do board para string. E isso seria interessante também, porque a gente pode usar, se o board for uma classe, eu posso implementar o próprio dunder.str, né? Vou dar um outro comentário aqui, to do print board deveria ser board como string. Esse nome não é o nome de fato, por isso que eu estou botando entre aspas, mas é a ideia do que ele deveria fazer, né? E caso o board for uma instância de uma classe nossa, implementar aí boto aqui de novo, dunder.str. Excelente! Dessa maneira fica tudo bem claro. E aqui, por que isso é importante? Vale uma observação a mais aqui. Veja que ele funciona, o print board funciona com for de row, né, para cada row em board. Então, o print board precisa conhecer profundamente a estrutura interna do board, porque ele vai passar aqui, ele presume que quando eu iterar pelo board, eu vou ter as linhas do board e não as colunas. E aí ele pega cada linha e faz um join, ou seja, a linha claramente é uma lista, uma sequência de string, porque ele vai passar aqui por esse join da string vazia aqui. Então ele vai juntar todas as linhas e depois ele vai imprimindo linha por linha do board. Então, o fato de você depender de conhecer a estrutura interna do board já sugere que isso poderia ser um método da classe board. Aqui mais embaixo agora começa
as funções em si dos comandos. Então, vamos continuar isso na próxima aula.